Já estamos de volta. Pronto. Pronto, retomamos, né? Ainda bem que o Instagram hoje resolveu ser meu amigo e salvou a live. É Ah, porque massa. Legal. ficou salva essa aquela parte. E espero que essa segunda fique também, né? Porque agora, meu, Agora sexta-feira não. eu fiz a live tão massa. Aí teve quando eu fui salvar, ficou dando um erro, eu não consegui salvar e perdi. Eu Vixe. entrevistei um poeta lá de Vitória da Conquista, o Beto Trindade, e perdi a live. Eu fiquei muito triste, Pô. mas é isso, acontece, né? Eu tive, ao longo dessas. Hoje acho que é a 29ª edição que eu faço do Pandemia, só tiveram três que deu problema. O resto deu tudo certo. Então, é a galera que tá voltando aí, né? Hoje aqui com Alex Duarte, a gente tá abrindo uma segunda live para continuar o papo, né? E eu havia, só retomando a questão, né, para a gente deixar registrado aqui, Uhum. a gente tem tido um movimento forte, nessa semana principalmente, da galera se colocando nas redes sociais, declarando antifascista e tudo mais, às vezes até sem saber muito bem o que é ser antifascista, a gente sabe que, mas se a galera tem uma noção, não, é alguma coisa de muito ruim. Mas não, às vezes não se aprofundou nas leituras de entender o que é o fascismo, o que é ser antifascista. E aí a minha questão é que, tipo, entramos no mês de junho, me remete a junho de 2013. E a grande questão é, tipo, se a gente corre o risco de repente ter um movimento que se perca nas narrativas, ou a gente está tendo a chance de reescrever a história de junho. E aí, com a palavra, Alex Duarte. Então, como eu estava falando, eu acho que tudo vai depender da unidade que a gente vai construir. Os movimentos antifascistas, né, e inclusive, mais especificamente, os movimentos antifascistas das torcidas organizadas saíram à frente, né, começaram já a se movimentar e a ir para as ruas. Eu acho que a gente precisa construir uma unidade a partir de pautas da classe trabalhadora e a partir de pautas que se conectem com essa problemática da pandemia, né? E as deficiências que o governo federal e os governos locais estão tratando a pandemia. Né? Então, acho que tudo vai depender de que tipo de unidade, até o momento. Tu tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, Você assim, tá me tá ouvindo? um pouquinho É, baixo. Você tá usando fone ou não? não, eu tô usando no fone. É porque esse É. microfone. Pronto, então acho Na que só. verdade, é porque a tua. Você melhorou agora? Pronto, acho que se você segurar o Melhorou? microfone mais perto da boca, eu acho que fica melhor de ouvir. Eu não sei se o microfone é aqui, mas eu acho que é. Eu Enfim, acho. como eu estava falando, eu acho que é. Eu acho que tudo vai depender do tipo de unidade que é construída, né? E aí eu vou até usar um exemplo agora recente, que foi uma unidade que estava querendo ser construída, que foi o 1º de maio, né? Que as centrais sindicais chamaram o Dória, chamaram o Itzel, chamaram parlamentares e políticos de direita, centrão, para construir uma unidade de trabalhadores no 1º de maio. Não se constrói uma unidade com esse tipo de pessoa, porque Uhum. historicamente são parlamentares e políticos que sempre atacaram a classe trabalhadora. O próprio Dória já mandou a polícia bater em professor. Então, assim, como é que se você vai construir um tipo de unidade com quem quer manter o regime do jeito que está? Então, eu acho que tudo vai depender, e é como você falou também. Como hoje a gente tem uma polarização maior, bem maior do que em 2013, logicamente, então, assim, fica bem mais fácil saber de que lado cada um está, né? Então, eu acho que tudo vai depender realmente de que tipo de unidade a gente vai construir. E aí eu acho que nesse ponto é muito importante a gente é, provocar a auto-organização da classe trabalhadora, assim como, por exemplo, estava acontecendo no Chile, e mais especificamente em Antofagasta, né, que lá a classe trabalhadora se reuniu e se auto-organizou para poder combater o regime, para poder combater o Pinera, né? Inclusive com ajuda de medicamentos, de comida, enfim. E sempre tirando as decisões políticas
através da classe trabalhadora e não de quem vem de cima, né? Sim. Então, eu acredito que, e como o movimento antifascista é um movimento que ele é um movimento que sempre esteve do lado da classe trabalhadora, ele surge justamente com a classe trabalhadora, né? Então, eu acredito que é um movimento que é muito mais fácil ele não se misturar com claro que mesmo assim corre o risco, né? Eu estou dizendo isso porque até então as centrais sindicais, até mesmo políticos progressistas aí, políticos de centrão, como o próprio Marcelo Freixo, que se posicionou contra já as manifestações, por enquanto eles estão virando o nariz, virando a cara para essas manifestações espontâneas. Mas em algum momento isso pode perder o rumo, né, no bom sentido, claro, né, e se tornar um movimento de massa espontâneo, como foi no Chile. E aí, a gente, lógico que aí muitos políticos e muitas organizações burguesas, partidárias burguesas, partidos burgueses, vão querer chegar junto, vão querer construir uma unidade. Mas claro que tudo vai depender das pautas, né? Tudo vai depender das pautas. Se as pautas elas estiverem linkadas com as necessidades da classe trabalhadora, eu acredito que isso acaba meio que provocando a contradição da intenção, né? Se vai deixar a mostra, vai mostrar, enfim, de forma descarada quais são as intenções daqueles que querem se juntar a essa unidade, né? Lógico que a gente falou que é em junho também e tal, né? Parece até uma providência, uma coincidência, É. mas enfim. Mas eu acredito que essa conjuntura que a gente tem hoje permite, e até mesmo a experiência do passado, permite que a gente não cometa os mesmos erros. E como eu falei, o movimento antifascista é um movimento que ele, e antirracista é um movimento que ele tende a se colar mais à classe trabalhadora, às pautas da classe trabalhadora. Então, assim, e é um movimento que ele já nasce em contraposição ao que está posto aí pelo governo Bolsonaro, né? A gente tem um país aí com 30 milhões de pessoas sem água potável, né? E 74 milhões sem coleta de esgoto, 6 milhões sem banheiro. E enquanto isso, o Bolsonaro destina R$ 1 bilhão para o Exército. Então, assim, então tá muito na cara quais Uhum. são as intenções desse governo, né? Que é um governo que tende a fortalecer o executivo, tende a fortalecer as forças armadas, né? É um governo fascista, né? Então, assim, então tá muito na cara. É lógico que a polarização que existe dentro do governo hoje, né, da luta intra-burguesa, né, de um lado Bolsonaro e militares e do outro o STF, Centrão e alguns partidos burgueses, vão, num movimento de massa acirrado aí, fascistas que cresce, logicamente que muitos desses partidos burgueses, Centrão, vão querer colar junto desses movimentos, mas, como eu falei, mas o próprio caráter dos movimentos antifascistas, eu acredito que não vai permitir isso, né? Esse tipo de unidade. Claro, mas, embora isso tenha acontecido também no passado, né? Uma Uhum. frente ampla, né? A famosa frente ampla, né? Mas aí com quem você vai construir essa frente ampla? Você vai construir uma frente ampla que vai tirar Bolsonaro e vai deixar Mourão? Não faz sentido, entendeu? Então, vai construir uma frente ampla que vai tirar um presidente que nem Bolsonaro e vai deixar um militar que nem Mourão, um reacionário de carteirinha que nem Mourão. A gente sabe que o governo Bolsonaro é um governo que é majoritariamente de militares. Então, o que a gente precisa é que realmente saia todos e que haja novas eleições. E que a gente lute por uma Assembleia nova, uma nova Assembleia Constituinte. Entendeu? Então, assim, para que a gente transforme o regime de fato. E aí sim a gente vai ter uma transformação real. Porque não adianta tirar Bolsonaro e deixar Mourão, né? Mourão, ele dá uma de doido, ele dá uma de são, né? Dá uma de santo, né? Mas ele é da mesma Ele é que polido com esse. as palavras, né? Ele é polido com as palavras para dar É, aquela. exatamente, exatamente, exatamente. Ele só é. E a gente sabe que, embora a gente tenha o Bolsonaro na frente aí, mas o governo ele é planejado e executado pelos militares. E o Heleno lá, o Heleno é o general Heleno e o Mourão são os dois. E ainda tem o Braga Neto, né, que também são todos militares que estão ali por trás e é o que dá as cartas realmente, que o Bolsonaro só faz acatar. Então eu acredito que a gente tem uma nova chance aí, né? Dentro de uma nova conjuntura, né? E dentro de uma situação limite, né? Que explodiu aí nos Estados Unidos e a tendência é contagiar toda a América Latina, porque aqui não é, como eu te falei, aqui não é diferente a forma como
Bolsonaro e o Trump vem tratando a pandemia e as soluções, não é diferente. Não é diferente, porque, na verdade, estes políticos eles tentam só salvar o capital, a burguesia, né, destina aí milhões e bilhões para já um comentário de João Felipe, já uma crítica de alguns setores de movimentos antirraciais sobre a invasão e a tentativa de direcionamento de algumas bandeiras como a Antifa. Na verdade, não seria uma invasão porque a gente tem os regimes protofascistas, né, de extrema-direita, tanto o Trump como o Bolsonaro, né, e entre outros governadores, como, por exemplo, o Whitson. Né? Então, assim, são pautas, na verdade, que se unem. Não tem como você ser antirracista e não ser antifascista. Né? Ou ser antifascista e não ser antirracista. Na verdade, a gente precisa que essas pautas radicais, né, elas se somem para que eles tenham a direcionamento desses movimentos. Entendeu? Mas aí a questão é como eu estou falando. Você vai colocar uma bandeira típica e você vai manter o mesmo regime? Jogar as Uhum. esperanças para as eleições de 2022? O que diabo vai resolver? Aí de aqui para lá a gente vai se fuder e cada vez mais? Então, assim, eu acredito que o que vai filtrar são as pautas. E o que vai filtrar é as pautas da classe trabalhadora. Né? Então, assim, como eu estava falando, então, assim, a gente tem regimes muito parecidos. Né? A forma como os presidentes eles estão tratando a pandemia. Né? Dando rios de dinheiro para o grande capital, né? Dando rios de dinheiro para o empresariado e para o trabalhador e para a classe sofrida dando R$ 600. Né? E olhe lá, porque muita Uhum. gente não recebeu, né? E, enfim, e aí a gente tem eu vi um dado essa semana que 21% só do orçamento destinado ao tratamento da pandemia foi utilizado até agora pelo governo Bolsonaro. 21% só. E o que diabo ele está esperando? Né? Ele está esperando todo mundo morrer. Ele está esperando todo mundo morrer e pronto, ficar por isso mesmo. Então, assim, 21% só. Né? E eu até tinha visto um dado hoje, porque eu não vou lembrar agora, mas também algo nesse sentido, de cancelamento de recursos para o combate à pandemia. Então, assim, a gente não teve um investimento em testes massivos, né, até agora. A gente não teve um investimento realmente num isolamento social científico, né? Sim. Nem isolamento social direito a gente teve, porque até mesmo aqui no RN a gente está vendo, infelizmente, a Fátima beneficiando os empresários, liberando as indústrias, liberando as igrejas, né? E como é que você está flexibilizando o isolamento se o pico nem chegou ainda? Então, assim, não faz sentido. Então, embora teve o famoso consórcio do Nordeste, né, os governadores do Nordeste se reuniram e tal, teoricamente estavam fazendo uma política diferente do Bolsonaro, na prática está quase a mesma coisa. Eu estou trabalhando durante a pandemia. Como eu falei, eu sou assistente social, eu trabalho com população em situação de rua. E eu tenho visto quase todos os dias o aumento das pessoas indo para a rua, das pessoas ficando sem moradia. Isso é muito triste. Nos últimos tempos eu já recebi lá no Centro Pop, no trabalho, várias pessoas que perderam o seu trabalho e não tiveram como pagar mais aluguel e estão indo morar na rua. Então a gente está à beira de um desastre social enorme, de Indo nessa magnitude questão, inimaginável. Pode falar. assim, na aglutinação da classe trabalhadora para a luta. Quando, digamos, a gente, enfim, conseguir uma vacina e tal, e a vida começar a retomar a normalidade, vai ter todo mundo, assim, quebrado. Uhum. Isso pode possibilitar, assim, realmente que... Porque assim, a gente tem que ser bem honesto na leitura de quem é que sempre militou e tudo mais, que, enfim, a grande massa da classe trabalhadora, assim, classe D, vamos colocar essa nomenclatura que os economistas adoram, a grande massa mesmo das periferias nunca foi de fato, assim, nunca se organizou de fato na luta. Ou nem sequer teve algum interesse por N motivos, né? Discreto com a classe política tradicional e tudo mais. Né? Você acha que de repente essa situação caótica que tende a ficar muito mais ainda, mesmo quando se encontrar uma vacina e tudo mais e as coisas forem retomando, a gente vai ter um absurdo de desempregados. A, a, Sim. a, a, a gente vai ver
uma crise entrando assim, em colapso total. Você acha que isso vai Uhum. realmente vai impulsionar de fato assim esse movimento assim, não vou dizer 100% da classe trabalhadora, a grande massa de fato, mas você acha que as pessoas vão assim, a indignação vai 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 ser tão grande que vai fortalecer o movimento? Se caso ele não caia até lá, pode É, fortalecer um movimento que pode se levar a alguma coisa, é, enfim, entre as possibilidades possíveis. Como é que você vê é, isso eu aí? acredito, eu acredito que as contradições do capitalismo e a desigualdade social é uma delas, elas sempre foram cruciais para a organização da classe trabalhadora. O fato de você não ter o que comer, de você não ter um namorado, não ter o que trabalhar, já era uma revolta por si só. Mas é lógico que a gente sempre, historicamente, a gente sempre teve um atraso de consciência da classe trabalhadora, e não à toa. Né? A gente, infelizmente, a gente sempre teve esse atraso de consciência conectado a pouca atividade, digamos assim, de avanço de qualidade da consciência por parte das centrais sindicais. Né? Eu acredito que com o acirramento das desigualdades sociais, com o acirramento dos problemas sociais, enfim, que estão por vir, é lógico que isso vai possibilitar, logicamente, vai ter uma abertura de possibilidade para que haja uma caída em si, digamos assim. Mas isso também não vai acontecer se a burocracia sindical e a burocracia estudantil, né, que hoje é dirigida majoritariamente pela CUT, CTB, UNE, UBS, né, não chegar junto da classe e não mobilizá-la, lógico. Né, a gente sabe disso. E a gente sabe também que como essas burocracias têm nas mãos mais de 90% dos sindicatos do país consequentemente, mais 90% das possibilidades de organizá-la, né, é lógico que isso vai ser uma grande dificuldade, um grande entrave. Né? Eu acho que vai ser uma contradição que vai ter um impasse muito grande, porque, por um lado, você vai ter uma massa de gente pobre, empobrecida, morrendo de fome, sem lugar para morar, né, em condições subhumanas, querendo que as coisas se modifiquem, né, e você vai ter, por um outro lado, a burocracia sindical e a burocracia estudantil paralisada. Entendeu? Então, assim, eu acredito que isso vai acabar forçando um avanço. É lógico que é importante que esses movimentos espontâneos cobrem isso também. Os movimentos espontâneos que eu digo, é os movimentos antifascistas, movimento antirracista, eles cobrem isso, né, nas suas falas, enfim, nos atos. Essa postura, né, força essa postura das centrais e tal. Então, assim, então só para fechar a sua pergunta, eu acredito sim que a gente pode, que isso pode ser crucial para que as coisas tenham um novo rumo, né, em relação às lutas de classe aqui no Brasil, né, que enfim, sempre foram fragmentadas, enfim, sempre tiveram os seus problemas, né, como aconteceu inclusive em junho de 2003, como a gente começou essa pergunta. Então acho que é isso. Massa. Alex, a gente nem acabou nem tocando muito no assunto dos seus trabalhos musicais, porque os assuntos políticos acabam sendo mais urgentes e a gente vai acabando se estendendo maneiro, porque se deixar a gente debate isso aqui a noite todinha, né? É, Porque, porque aquela coisa, a gente pode morrer de muita coisa no Brasil, mas de tédio a política no Brasil não deixa a gente morrer, né? não deixa. E aí, mas eu queria pelo menos a gente falar um pouquinho sobre seus trabalhos musicais, assim, as bandas atuais, né? Que já são quatro, assim, para não ter que passar pelo seu histórico de bandas, que pelo que eu já vi falar aqui é muito extensa, né? Hum. Mas assim, só os trabalhos que você vem realizando aí, né, nas bandas, pelo menos até antes dessa paralisação, né? Mas assim, os trabalhos musicais aí pode ser algo rápido aí, só um pouco, só sobre cada projeto. Então, atualmente eu toco no Sana Fruit, que é uma banda de stoner doom, né, daqui de Natal. Eu toco nela desde 2015, né? A gente tem 2 álbuns gravados já. A gente já fechou em São Paulo, Rio, BH, Recife, Fortaleza, uma banda bastante atuante. A gente tem um vinil, inclusive, lançado por um selo alemão, né?
E o segundo álbum ainda está para ser lançado em vinil, já foi lançado em CD, já está para ser lançado em vinil também por esse selo alemão, né? A gente já fechou e tudo, tal, falta só a fabricação e tal, enfim, e eles mandarem para a gente. Nossa. É uma banda que já existe desde 2008, mas eu toco nela de 2015 para cá, né? 2014, 2015 para cá. É uma banda, enfim, uma banda de amigos também, uma banda que eu já conhecia a galera antes, já, enfim, já tinha outros projetos também com os membros dessa banda, inclusive a gente organizava show e tal. Eu toco também no Morto, que é uma banda nova, né? Uma banda de 2018. 2019 foi um ano que eu entrei do final de 2018 para 2019, no Morto. Uma banda de uma pegada de uma galera mais jovem e tal, eu sou mais velho da banda. Diferente do Son of Witch, já que é meio que a faixa média de idade da minha. O Morto, a gente gravou um álbum agora em 2019 pelo Sopro Movimento, né? A gente passou num edital do IFRN, com algumas bandas, tá, competindo, a gente ganhou, e aí o prêmio era uma gravação completa e tal, um clipe, a gente também gravou um clipe, e a gente lançou esse álbum no começo do ano agora de 2020, né? Passou o ano de 2019 gravando ele, fazendo shows e tal, e em 2020 a gente lançou esse álbum. E aí a gente já vinha fazendo alguns shows, tinha uma turnê planejada, inclusive pelo Nordeste, a gente ia passar por várias cidades aí do Nordeste. A gente só chegou a fazer o primeiro show, que foi em Mossoró. Aí a pandemia chegou, a gente adiou tudo, não sabe para quando agora, né? É. É, eu toco também, eu tenho, enfim, tenho eu falo 4 bandas, mas na verdade essas 2 bandas são as mais atuantes. Eu toco no Tesla Orquestra, que é uma banda instrumental, né? Essa banda eu tenho desde 2018, uma banda post-rock que fala e tal. Enfim, desde 2008, aliás, desde 2008. Sempre foi a mesma formação. A gente nunca chegou a gravar nada, tentou e nunca conseguiu, fez altos problemas. Mas é uma banda que já toquei bastante aqui em Natal, em vários lugares, tudo que é Não, lugar que imaginar. eu ouço muito falar do Tesla. Nunca vi, mas Pronto, ouço falar. é uma banda instrumental, né? Tem uma proposta de uma pegada mais experimental, progressiva e tal. Hoje a gente está parado porque o outro guitarrista está morando em Londres e tal. E aí, enfim, como foi uma banda que a gente nunca pensou em substituir ninguém. Na verdade, o baixista foi substituído um tempo, mas depois ele voltou para a banda de novo. Mas é assim, os 4 não dá para ser outras pessoas. Enfim, é nós 4, então quando o outro guitarrista foi morar em Londres, aí meio que a gente parou, né? Então ela tá é uma banda que está parada. Eu toco também, né, no Open the Coffee, mas eu sou músico ao vivo. A gente tocou inclusive no Festival do Sol, né? Sim, é. No último Festival do Sol que teve agora, a gente Acho tocou. que eu assisti o show de vocês. Pronto, era bem, que a gente tocou tudo maquiado e tal, parecendo Aham, defunto lá. aham. Achei massa. Pronto. Essa é uma banda que ela é um projeto de Claudio Slayer, que é uma figura maravilhosa aqui do underground, aqui, de muitos anos. Uhum. Enfim, antifascista, é um cara que gosto muito. E ele é um projeto dele, na verdade. E aí, como o Foca chamou a banda para tocar no Festival do Sol, é ele que meio que reuniu um time aí para começar a tocar ao vivo. Aí a gente tinha até alguns shows também programados pelo Nordeste, agora, no primeiro semestre, que também foi por água abaixo, né, por causa da pandemia e tal. E aí tá parado. O outro projeto, que eu tenho um outro projeto que tava começando a caminhar, mas era só ainda no comecinho, não tinha nem nome direito ainda. Uhum. E acho que é mais essas 4 bandas mesmo que são mais ativas. E tem uns outros projetos solo, enfim, que é mais instrumental, experimental, drone, música ambiente, mas não é nada que eu fique me apresentando muito. Mas é basicamente essas 4. Nossa. Não, esse lance de cancelamento de show, meu amigo, por causa da É. pandemia. Imagina a minha situação que toco na banda de forró no mês de junho. Pra nós, Vixe! assim, Nossa! foi a maior rasteira que a gente recebeu. Foi essa, viu? Nossa, eu imagino. Eu tava na Ô expectativa no rasteira, início viu? do ano, porque assim, ano passado o Fuxico é um grupo que começou em 2018. Sim. E aí 2009 foi um ano muito bom. Assim, para uma banda que só tocou em Natal, fazer 51 shows em um ano é
Um Caramba! número considerável, né? O São João foi muito É, legal. Mês de junho e julho foi bombado. Pô, pode ser já, 2019, 2020 então, o negócio vai ser melhor ainda, né? Mas aí esse que chega a uhum. Roda Viva e carrega o São João pra lá, né? Mas a gente vai voltar com Mas vamos lá. o forró contra o fascismo vai dar certo. Gente. Vai ser o retorno. Esse é o primeiro evento que nós vamos fazer após isso tudo se resolver. Vai ser o forró contra o Gostei, fascismo. gostei. Vamos organizar esse foco contra o fascismo. Bora? Não, já tem um Gostei. nome já na cabeça já de quem vai participar. Aí tem que Ah, fazer grupo da Paraíba e tudo para participar. essa ideia Cara, é ótima, é ótima, é ótima. cara, eu quero, assim, na verdade, agora, de agradecer imensamente por esse papo, assim, fiquei muito feliz. Aproveitar, e não sei se ele está aqui ainda, tá, assim. Aproveitar e agradecer a João Felipe pela indicação, cara, É, maravilhosa. obrigado, meu João. Obrigado por ter me indicado, João. Quero agradecer de verdade, assim, eu acho que, como eu disse, a coincidência do momento calhou dessa conversa ser justamente no momento em que o debate antifascismo está pegando força e eu acho que a gente tem que tocar mais fogo ainda nesse debate mesmo para realmente eu acho que Isso, popularizar quanto mais essa discussão não ficar só dentro das pessoas que já têm alguma bagagem de conhecimento, mas realmente de popularizar, eu acho que de fazer com que esse debate chegue às classes trabalhadoras mesmo, procurar isso. os É, mecanismos deixar esse discurso cada vez mais palatável, que é um trabalho que a PAF vem fazendo, assim, achei muito legal é, a atuação de vocês nas periferias, isso para mim é essencial. Eu que passei, tenho uma proximidade com movimentos ainda do movimento estudantil e tal, mas sempre acho eles muito dentro da universidade, não conseguem sair dali. E é, o Alex tem muito a contribuir com obrigado, João. Você também, conhecimento meu aqui. querido. Você também tem. E aí, tipo, eu às vezes acho um movimento muito preso ali dentro da universidade, e, tipo, é aquela coisa, na verdade, você prega para convertido, né? Essa é a verdade. Nosso desafio é Isso, fora, ainda mais isso. onde a classe trabalhadora está, onde vive, né? Então, assim, é um movimento que terminando isso aqui, eu tô dentro da PAF já. Eu me considero parte da PAF, você pode ter Sinta-se certeza. convidado. É. E agradecer, cara. Obrigadão mesmo pela disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade aí. Eu acho que esse espaço é muito importante, cara. Parabéns mesmo, é muito importante nesse período, principalmente, né, que a gente não está podendo encontrar as pessoas, não está podendo ter o contato com as pessoas, enfim, com os espaços e os locais. Então é um espaço muito importante para a gente poder divulgar as ideias, poder divulgar as pautas, as lutas, enfim. Então assim, eu queria só reforçar que domingo, né, provavelmente vai haver um ato antifascista, antirracista aqui em Natal. Isso vai ser melhor articulado amanhã, né, com a FAP, que é a Frente Antifascista Potiguar, que é uma frente que tem aqui, que também foi criada em 2018, logo após as eleições. Essa é uma frente que ela tem diversas organizações políticas, diversas organizações da sociedade civil, enfim, anarquistas e autônomos, enfim, diversas pessoas elas fazem parte dessa frente. Eles estão começando a articular essa questão desse ato de domingo, né? Eu também quero dizer que a gente, enquanto a PAF, está pensando formas de continuar atuando agora mais do que nunca. A gente sabe que o governo Bolsonaro vai atacar os grupos antifascistas, né? Inclusive, isso foi uma notícia que saiu esta semana, que ele já modificou os serviços de inteligência da polícia, né, para poder monitorar, né? Então, ele vai atacar e vai atacar através da informação também, que a gente sabe que as fake news é uma força, né, na mão da extrema-direita, Uhum. né, da desinformação. Então, a gente vai precisar de muita astúcia e de muita informação para poder explicar à população o que significa o antifascismo, o que significa o fascismo, o que significa e qual é a correlação que existe entre o governo Bolsonaro e o fascismo, né? Então, assim, acompanha aí, a gente tem a página lá, né, a da PAF, tanto no Facebook quanto no Instagram, né? A gente vai tentar começar a movimentar mais ainda a partir de agora. A gente, é uma chance enorme para que a vanguarda antifascista e antirracista levante aí a poeira das manifestações aí no país,
né? Eu acho que é uma chance de ouro. A gente não adianta ficar só em casa morrendo. Se é para morrer, é melhor morrer na rua, lutando, né? Do que ficar em casa esperando só as coisas piorarem, porque as coisas vão piorar cada vez mais, né? Enfim, e a gente vai aguardar as eleições de 2018, que não sabe nem se vai ter eleição, se daqui para Exato. lá tiver um golpe, né? A gente vai ficar aguardando isso, aguardando saídas por dentro do parlamento, por dentro das instituições burguesas, não dá. E isso é o que está acontecendo em países como os Estados Unidos, Chile, entre outros. Então, assim, então acho que a vanguarda antifascista e a vanguarda antirracista está sendo crucial nesse momento para poder levantar a poeira. E a gente sabe que vai haver muito batalha de informação para poder deslegitimar esses movimentos. Então, aí onde a gente pode, não só como organização, como a PAF, mas como cada um, pandemia cultural já é muito importante, já está sendo muito importante nisso. Foi muito, né, muito bom ter esse papo justamente hoje, depois de domingo. Né? Então, eu acredito que a gente vai precisar se unir mesmo aí, todo mundo, para poder levantar essa poeira das manifestações, porque eu acho que só assim, velho, que as coisas melhoram. Não adianta ficar só em casa esperando a morte, não, porque, né, a gente tem que deixar algo melhor para as próximas gerações. Exato. É Essa isso. batalha da Obrigado. informação vai ser grande, porque, na verdade, é isso que é sempre disputa de narrativas, né? 2013 foi uma disputa de narrativas, e, enfim, Exatamente. é nós, nesses pequenos espaços, contra uma grande mídia hegemônica, né, que bombardeia, né? Então a gente vai ter que, mesmo Exatamente. que nos pequenos espaços, a gente tem que ir aglutinando de um em um para fortalecer a luta e, cara, tamo junto. É só o que eu tenho a lhe dizer e vamos fortalecer essa luta. Então, galera aí que acompanhou, gratidão de Obrigado, verdade. galera. Obrigado que acompanhou. Valeu. Boa noite Obrigado, aí para vocês, viu? Alex. Valeu, boa noite. Boa Até noite a mais, querido. todos e Precisando, toma aí, viu? pode crer, não, com certeza. Sexta-feira eu estou de volta, 6 da tarde. Eu vou estar conversando com o Cláudio Rabeca, é um músico, ele é potiguar, mas radicado em Pernambuco, um músico da cultura popular, rabequeiro, teve uma trajetória no Quarteto Olinda. Também, também é do nosso time aqui, dos artistas que se posicionam e tal, porque aqui eu só trago gente assim. É, E tem que se é, posicionar. não, essa história de mídia imparcial só existe na grande mídia brasileira, né? Porque nem na grande mídia de outros É. países isso existe mais. Uhum. E vamos bater um papo aqui também sobre esses assuntos. Para a carreira musical, a gente tem que falar sobre música também, mas não deixa de abordar os assuntos da nossa contemporaneidade, porque são urgentes, é preciso refletir, preciso debater, discutir, dialogar e trocar ideia. Então, galera, boa noite a todos. Obrigado, Alex, mais uma vez, todo mundo que Valeu, querido. Boa acompanhou. noite. E tenham todos uma boa noite. Sexta-feira eu tô de volta. Valeu!